Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui para fazermos uma reflexão sobre o dízimo tão importante. O dízimo que é um ato de fé, um ato de confiança em Deus. Então vamos pegar algumas passagens bíblicas para ver aquilo que a Bíblia nos fala sobre o dízimo, para que nós também possamos ser fiéis a Deus com o dízimo que é tão importante. E nós vamos começar aqui falando um pouquinho sobre Abraão, pai da fé. Lendo o livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20. Diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. A primeira coisa que aparece aqui, que fala sobre Abraão, é importante nós pensarmos que Abraão é o pai na fé das três maiores religiões. Os judeus, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então essas três grandes religiões têm como pai na fé Abraão. E esse pai na fé das três grandes religiões colaborou com o dízimo para nos dar exemplo. Porque se Abraão confia em Deus, se Abraão tem uma experiência de fé em Deus, é importante anunciar esse amor de Deus. Por isso que o dízimo é uma forma de colaboração para que aquilo que a pessoa experimenta possa ser anunciada às outras pessoas. Então, dízimo é um ato de fé. Eu confio em Deus. É um ato de confiança na sua providência divina. Tenho certeza que Deus me ama, que Deus está comigo, que Deus providencia aquilo que eu preciso. Por isso que eu anuncio o amor de Deus. Quem confia em Deus, investe em Deus. Então, dízimo é um investimento em Deus, porque nós cremos nele, acreditamos e confiamos. E queremos que o seu nome, como Abraão fez, seja anunciado a todos os povos. Como Abraão tem uma experiência forte de Deus e quis transmitir essa experiência para os outros, que nós também possamos ter essa experiência forte e querer transmitir aos outros, principalmente colaborando com o dízimo, para que possamos ter a evangelização e o nome de Deus seja anunciado a todas as pessoas. É um ato de agradecimento pelas bênçãos de Deus. Abraão agradece a Deus com o dízimo. Olha que bonito, eu agradeço, eu colaboro, eu ajudo. Eu estou feliz porque tenho certeza que Deus está agindo e eu quero então colaborar, eu quero então agir. Abraão, pai na fé, ajuda-nos a sermos fiéis no dízimo. A segunda leitura, nós vamos ver um pouquinho sobre o dízimo, a reflexão, é do Levítico, capítulo 27, versículo 30, 32 e 34. Vamos ver a leitura que diz o seguinte: Todo dízimo do país, tirado das sementes da terra e dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor Deus como coisa consagrada. Os dízimos do gado, gaúdo ou miúdo, cada 10º animal contado pelo cajado pastor, serão consagrados ao Senhor Deus. São esses mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Então, qual é a primeira coisa que aparece aqui? Nesta leitura que ouvimos, vemos que Moisés, após entregar ao povo de Deus os 10 mandamentos no Monte Sinai, deixa o mandamento dízimo para a manutenção da evangelização, para que a palavra de Deus possa ser vivida, testemunhada e anunciada a todos os povos. Então, Moisés recebe no Monte Sinai a palavra de Deus, os 10 mandamentos, que tem por objetivo trazer vida para o ser humano, para que o ser humano possa viver bem uns com os outros e para que o ser humano possa amar a Deus sobre todas as coisas e assim possa chegar à vida eterna. Então essa experiência de fé deve ser transmitida às outras pessoas. E como é que isso vai ser transmitido? Através de um grupo que possa fazer isso. No tempo de Moisés nós tínhamos 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos, uma delas, a tribo dos levitas, essa tribo era uma tribo de sacerdotes, de pessoas com a finalidade de anunciar a palavra de Deus às outras pessoas. Por isso que as outras tribos recolhiam o dízimo do que produziam para manter essa tribo, para poder anunciar a palavra de Deus.
Então esse é o esquema, né? Essa é a necessidade. Tem que ter aquele que anuncie. Se não tem um local para anunciar, se não tem gente que anuncie, se não tem quem faça, como é que a palavra de Deus vai ser anunciada aos outros? Por isso que as 11 tribos colaboravam para que uma das tribos pudesse fazer esse trabalho. Esse é o esquema. E o que Moisés estipulou então? Assim que acabam os 10 mandamentos, estipula o dízimo para que essa tribo possa anunciar o seu amor. E a palavra usada é dízimo, que significa 10%. Né? 10% daquilo que é recebido pertence então à evangelização. 10% que recebemos é coisa consagrada a Deus. Algo que pertence a Deus, pertence à evangelização. É o que ele falou aqui, né? 10% que passar pelo cajado do pastor, pastoreio das ovelhas, pertence a Deus. 10% que for plantado pertence a Deus, o dízimo. Né? É a agropecuária e a agricultura. As duas coisas que tem na época. Quer dizer, todo lucro do trabalho que você faz, 10% não te pertence. Mas 10% pertence à evangelização, para que a palavra de Deus possa ser anunciada a todos os povos. Assim, então, que temos o dízimo, né? Essa porcentagem para que a palavra de Deus seja anunciada a todos. E a palavra usada aqui foi consagrado. 10% é consagrado a Deus. O que significa consagrado? Significa tornar sagrado. Significa separado para Deus. É algo, é uma parte que eu tiro e entrego a Deus, para que pertença a Deus. Um exemplo concreto, pessoas consagradas e coisas consagradas. Os padres, por exemplo, e as freiras. Os padres e as freiras são pessoas tiradas do meio do povo, separadas para Deus, para serem na sua vida toda anunciadores do amor de Deus ao mundo. Então são pessoas consagradas, nós consagramos, separamos para fazer esse serviço. Outra vez que nós usamos a palavra consagração é na hóstia, né? A hóstia consagrada na Eucaristia. Então pegamos o pão e o vinho e nós consagramos a Deus, oferecemos a Deus, entregamos a Ele, separamos para Ele. Então olha como é importante essa palavra consagração, né? Uma palavra muito forte, muito importante. Então aqui a leitura diz que 10% daquilo que nós trabalhamos, 10% daquilo que nós recebemos, seja um trabalho, uma aposentadoria, seja uma pensão, pertence a Deus, é algo de Deus. Uma das palavras utilizadas é primícias. A palavra primícia significa os primeiros frutos. Por que as primícias pertencem a Deus? Quer dizer, primeiro eu tiro aquilo que é de Deus. Depois eu ajudo, faço as outras coisas. Então, já que eu recebo algo, já separo o dízimo primeiro. Isso é de Deus. Depois o que sobra eu trabalho. É assim que deve ser feito, né? Consagrar, entregue a Deus para que a palavra possa ser anunciada, evangelizada, para que as pessoas possam receber esse amor de Deus, né? 10%. Agora, se você perguntar assim, 10%, se todo mundo é 10%, é uma questão justa? Não é. Por que não é? Por exemplo, alguém recebe 10 mil reais por mês e ele vai pagar o dízimo. Ele paga 1.000. Sobra 9. Ele vive muito bem com 9 mil. Tá certo? Agora, uma pessoa que recebe um salário mínimo, R$ 1.032, tira 10%. Né? Tira 100 reais. Ele consegue sobreviver com o restante? Não. Então, por isso que a palavra diz dízimo, que significa 10%. Mas, a verdade, cada um deve colaborar de acordo com a sua entrada. Não precisa ser 10 necessariamente. Quem recebe menos, dá menos. Quem recebe mais, dá mais. Alguém pode dar 20%, pode dar mais, de acordo com a sua consciência. Né? Importante é colaborar, importante é ajudar. Tá bom? Que cada um, então, possa colaborar de acordo com o seu coração. É um mandamento de Deus. Como vimos o pai na fé, Abraão colaborou com o dízimo. Moisés fala da lei do dízimo para que os 10 mandamentos possam ser anunciados. Então você, meu irmão, minha irmã, que participa da igreja, você que confia em Deus, você que acredita em Deus, você que quer que a palavra de Deus seja anunciada a todas as pessoas, deve investir. Bom, então invista um valor que ajude de fato. 10%, 7%, 5%, não sei. 15%, 20%, cada um deve ver aquilo que é possível, aquilo que pode colaborar.
Vamos ver agora a leitura do profeta Malaquias, que fala bem claro sobre o dízimo. Capítulo 3, versículos de 8 a 12. Pode um homem enganar a Deus? Pois vós me enganais. E perguntais, como foi que te enganamos? No dízimo e nas coletas. Deus nos convida a sermos fiéis com Ele em relação ao dinheiro, como sinal de fé, de confiança no seu amor. Não devemos ser corruptos em relação à nossa contribuição com a igreja. Aquilo que nós mais detestamos é ligar a televisão e ouvir que houve corrupção. Alguém desviou o dinheiro que era para usar para uma coisa, usou para outra. Nós detestamos isso. Quando os políticos fazem isso, nós achamos uma coisa horrível. Pertence à comunidade, pertence ao povo. Como é que alguém desvia? Ao invés de fazer o asfalto aqui, fez outro lugar para se beneficiar. Ou embolsou, ou pegou uma parte, não sei o que fez. Nós detestamos a corrupção. 10% daquilo que nós recebemos, ou pelo menos uma parte, 7%, 5%, não sei, não nos pertence. Pertence a Deus, pertence à evangelização. E se nós pegamos essa parte que pertence a Deus, que é consagrado a Deus, como falou a primeira leitura que nós vimos de Moisés ali, se nós pegamos esse dinheiro e usamos para outra coisa, estamos também desviando, estamos sendo corruptos. Não seja corrupto, não desvie o dinheiro de Deus. O que pertence a Deus, pertence a Deus. Vamos pensar um pouquinho no dízimo. Se você tiver um pé de laranja na sua casa, e esse pé de laranja produzir 100 laranjas, 90 são suas, 10 para Deus, 10 para a evangelização. Se esse seu pé de laranja produzir 1000 laranjas, 900 são suas, 10 são da evangelização. Entenderam? É uma parte, uma colaboração. Mas todos nós temos que ser fiéis a Deus. Pode um homem enganar a Deus? Pois vocês me enganam. Nem que eu venho na missa, eu participo, sou do caminho, sou da renovação, sou dos filhos dos homens, faço tal coisa no dízimo, no dinheiro. Não adianta apenas vir, celebrar, participar, se você não é fiel no dinheiro. Colabore. 10% do que você recebe, ou pelo menos uma parte que você recebe, não te pertence. É algo pertencente a Deus. Não seja corrupto. Mas invista em Deus, invista naquilo que você acredita. Então, não vamos corromper gente. Vamos dar a Deus aquilo que é de Deus. De tudo que recebemos, uma parte pertence a Deus, pertence então à evangelização. Versículo 9. Vós estáis debaixo da maldição, pois é a mim que estáis enganando a nação inteira. Nossa, que palavra dura, né? Deus falar de maldição, será que Deus amaldiçoou alguém? Deus é o sumo bem. Deus é a luz perfeita. Deus não amaldiçoa ninguém, não, nunca, jamais. Maldizer é falar mal. Deus não fala mal de ninguém. Deus só fala bem porque Deus é o bom, é a essência do bem. Então, o que essa palavra quer dizer? Vamos explicar um pouquinho, então. A palavra de Deus fala de maldição. Deus não amaldiçoa ninguém. Quem não confia nele é que fica fora das bênçãos de Deus, fica debaixo. A palavra usada é debaixo da bênção, por baixo, ou sob a bênção, debaixo, não recebe a bênção. Por quê? Porque não confia, porque não acredita, não confia no amor de Deus. Por isso que é amaldiçoado. Então a pessoa é amaldiçoada porque ela não crê em Deus. Né? Então a pessoa que não bendiz a Deus, maldiçoada, ela amaldiçoa. As palavras são más, ao invés de ser palavras boas. Então a palavra nos convida a sairmos da maldição, né? Sairmos da não crença, da falta de fé e passarmos às bênçãos, passarmos a acreditar, passarmos a confiar nesse amor de Deus. A palavra diz que ficamos debaixo da maldição porque não acreditamos, olha lá, no seu amor, não acreditamos na sua providência, porque não demonstramos fé nele. Por isso ficamos amaldiçoados. Então saia da maldição, confie, acredite na providência divina, demonstre que tem fé. Isso é muito importante, demonstrar. Se alguém diz que ama o outro e não demonstra amor, como é que o outro vai saber? Né? Eu amo muito minha esposa, tá bom, dá carinho, dá presente, fala isso para ela, acolhe, ajuda. Se não ajuda, não faz nada concreto. Eu amo muito os meus filhos, senta-se junto, conversa com eles, ajuda os seus filhos, é amigo dos seus filhos.
não está nem aí com seus filhos, como é que você está? Então, quem ama deve demonstrar, deve investir, tá certo? Se nós amamos a Deus, devemos investir em Deus. Se eu confio em Deus, se eu acredito na sua providência, devo demonstrar. E uma das formas de demonstrar é colaborando com o dízimo. Eu acredito, eu confio. Eu quero estar sobre a bênção e não sobre a maldição. Deus não amaldiçoa ninguém. Nós nos excluímos de suas bênçãos, nós que saímos debaixo das suas bênçãos. Quem confia em Deus fica debaixo da bênção, ou seja, recebendo as bênçãos de Deus, debaixo da sua proteção, debaixo da sua abundância. Somos nós que escolhemos se queremos ficar debaixo da bênção ou debaixo da maldição. Como é que você quer ficar? Você quer crer em Deus? Bem dizer a Deus? Deixar as coisas acontecer? Ou você não quer? Você tem que decidir. Então confia hoje e entre na bênção. Permita que Deus haja em você. Olha o que ele fala, versículo 10. Ele faz um desafio para nós. Trazei o dízimo integral para o templo, a fim de que haja alimento em minha casa. Fazei comigo essa experiência, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, para ver se não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênção em abundância. Por vós eu ameaçarei o gafanhoto, para que não destrua os frutos de vosso campo, e para que a vinha não fique estéril no campo, disse o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Deus faz um desafio. Observe que o verbo está no imperativo. Trazei é uma ordem. Fazei é uma ordem. Confia, acredite, seja fiel. A fé remove montanha. Quando você acredita, as coisas acontecem. Quando você não acredita, as coisas não acontecem. O que move esse mundo é a fé. É a fé. Por isso que Deus vai agir. Não porque eu dei o dinheiro e Deus agiu. Não. Mas porque eu confiei, porque eu acreditei. Então, por isso que dízimo é um ato de fé. É um ato de confiança. Eu confio em Deus, eu confio na sua palavra, eu confio na sua providência, eu demonstro essa fé colaborando com o dízimo. Né? Experimente, colabora, para ver se eu não abrirei as janelas do céu. Derramarei sobre você bênção em abundância. Olha que coisa bonita. Derramarei sobre você bênção em abundância. Por sua causa ameaçarei o gafanhoto, as pestes, a praga, tudo irá embora. Ficará afastado de você. Experimenta. Confie em mim. É um convite que Deus faz. É um desafio que Deus faz a cada nós a confiarmos plenamente nele. Né? Confiarmos no seu amor, confiarmos naquilo que ele dá para cada nós. Deus nos convida a um desafio. A fazermos uma experiência de fé com ele. Quem diz que ama deve mostrar o seu amor. Quem diz que tem fé deve mostrar com gesto concreto que tem fé. Como falava da esposa, falava dos filhos. Se eu amo, eu demonstro. Ama a Deus? Então demonstre. Colabore, ajude. Ajude na evangelização. Mantenha o templo funcionando. Mantenha o sacerdote. Mantenha toda a estrutura da igreja. Para que a palavra de Deus possa ser anunciada às outras pessoas. Demonstre que você acredite. Eu faço um convite agora a você, meu irmão, minha irmã. Não sei se vocês já sabem, mas eu tenho 27 anos de padre. Olha, bastante tempo. E já falo dízimo antes de ser padre, quando era seminarista. Então, pelo menos, já fazem 30 anos que eu faço esse desafio. E tem sido um grande sucesso. Inclusive, em muitas paróquias. Talvez muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo já me escutou falando sobre o dízimo. Bom, a nossa diocese tem 66 paróquias. Eu já fui mais ou menos umas 20 paróquias falar sobre dízimo nesses anos todos. Falei sobre muito na rádio, Terra da Uva, em muitos lugares falei sobre isso. Né? É um desafio. E esse desafio funciona por quê? Porque eu convido a pessoa, confia, acredita. E a gente fica meio na dúvida, né? Será que eu estou confiando? Será que eu estou acreditando? Então, experimenta. Por isso que o dinheiro é importante. Porque quando eu pego o dinheiro e dou, significa, tá vendo? Eu estou confiando, estou acreditando. Tanto é que eu estou investindo. Então, dar o dinheiro ajuda a você perceber que você está tendo fé. Então, convido a vocês a aceitarem o desafio e a fazer a experiência de colaborarem com o dízimo dos seus rendimentos 3 meses. Experimenta 3 meses. Se não der certo, você para. Nossa, eu posso parar? Para. Se você confiar, acreditar, separar o dízimo, der com fé, confiar que Deus vai agir, duvido, né?
contrário de fé, que não vai acontecer. Vai acontecer com certeza. Com certeza. Por isso, depois você deve continuar. É o que acontece. Experimenta 3 meses, né? 3 meses. E você vai ver o que vai acontecer. Tenho certeza que você vai dizer depois de 3 meses, puxa vida, né? Aquilo que o padre Genival falou é verdade. Eu experimentei 3 vezes o dízimo, ser fiel, e as portas se abriram. As doenças foram embora, o serviço apareceu mais trabalho, mais coisas, aquela coisa enrolada desenrolou, não sei quem ajudou tal coisa, entendeu? As portas se abrem, as coisas acontecem. Alguém que me devia veio pagar, e assim por diante. Né? Então Deus age em cada um de nós. Deus permite, Deus mais força, mais coragem, estou com mais ânimo, estou trabalhando mais. São muitas as formas que Deus age em você. Então Deus abençoa, Deus ilumina, Deus multiplica. Então faça a experiência. É um desafio, né? Olha a palavra, hein? Trazei. Olha só que palavra forte. Fazei. É o próprio Deus que está hoje. Por isso que eu falo com fé e com confiança. Né? Fala, padre, você fala 3 vezes, se não der certo. Lógico que vai dar certo. Mas como que você sabe, padre, que vai dar certo? Porque não é palavra minha, é palavra de Deus. Não sou eu que estou fazendo desafio. Quem está fazendo desafio é o próprio Deus. É Deus que diz, trazei. É Deus que diz, fazei. É o próprio Deus hoje te convidando a fazer uma experiência concreta com Ele. Ele que vai agir, Ele que vai acontecer. Então confia, acredita e faça a experiência. Como já disse, vou dar quanto? Bom, o ideal é 10%. Mas você tem que ver. Mas no meu caso, 10 é muito. Dá 7, dá 5. E você também, meu irmão, minha irmã, ganha bastante dinheiro. Ao invés de dar 10, dá 15, dá 20. Seja fiel. Dá mais para o outro que pode dar menos, né? Cada um de acordo com a sua consciência. O importante é ser fiel. É se propor um valor e de fato colaborar e de fato ajudar. A fé remove montanha. Aceite esse desafio. Acredite. Tenha fé e veja como Deus irá abençoá-lo. Versículo 12. Então as nações os chamarão de felizes, pois esta será de verdade para vós uma terra de delícias, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Seremos testemunhas da ação de Deus em nossas vidas. Seremos sinais do seu amor e a sua providência no mundo. Então Deus nos convida a vivermos essa experiência, entendeu? Então eu pego, eu acredito, eu confio, eu colaboro, eu sou dizimista, Deus age em mim, percebo a sua presença cada vez mais, por isso me torno diante do mundo testemunha. É o que ele falou ali, felizes, bem-aventurados, porque vai acreditar, vai experimentar e vai poder anunciar aos outros. Vai poder dizer aos outros, eu creio no amor de Deus, eu manifesto o amor de Deus. Faça, irmãos, então. E agora nós vamos ir ao Evangelho. O próprio Jesus falando para nós. É o próprio Jesus. Isso nós chamamos de Logios, palavras de Jesus. Né? É a palavra que saiu da própria boca dele. Tá certo? Não é alguém que disse, um discípulo que disse, mas é o próprio Jesus falando, é o próprio Jesus dizendo. Então vamos escutar, né, do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de 9 a 13. Eu vos digo, usai o dinheiro, embora iníquo, para fazer amigos. Quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Dinheiro é iníquo. Por que Jesus chama dinheiro de iníquo? Pois é sempre acumulado com a exploração de alguém, entendeu? Para que sobre bastante para um, tem que faltar para outro. Seja o que for, até a própria água. Em média, diz que nós gastamos 200 litros de água por dia, cada pessoa, para tomar banho, para viver bem, para comida, tudo. Bom, se eu gasto 200, vai faltar para o outro. Porque não tem 200 litros de água para todo mundo, entendeu? Tanto é que você vê as favelas, está mostrando agora, que alguns lugares não tem água todo dia. Então, assim que as outras coisas. Para que eu tenha um carrão, tenha isso, tenha aquilo, uma casa maravilhosa, tenha piscina, né? Tenha empregados. Quer dizer, para que eu tenha dinheiro sobrando, é necessário que esteja faltando para alguém. Então, sempre o lucro é em função de uma exploração do outro. Então, Jesus tem essa consciência para nós, né? E eu vos digo, usai o dinheiro, embora iníquo, porque é fruto de exploração de alguém, para fazer amigos. Né? Use o dinheiro para fazer amigo.
Não use o dinheiro para explorar ninguém, mas use o dinheiro para ajudar, para colaborar, para fazer o bem. Quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas, né? Então, quando investimos nos pobres, estamos investindo em Deus. Sabe aquela coisa assim, principalmente agora nessa época, né? Época difícil, pandemia, então você pega o seu alimento e dá para os pobres. Você dá o seu dízimo. Colabora, a igreja mantém, funciona, tem o templo, tem o sacerdote, tem os diáconos, tem a comunidade, tem a estrutura, tem os vicentinos, tem o alimento que dá, toda uma estrutura que fazemos. Nessa estrutura você vai lá e leva o seu alimento. E esse alimento é distribuído para alguém que você não conhece, não sabe quem é. É um exemplo concreto. Aí você morre. Chega lá no céu, a sua vida não foi tão boa, né? Como é que devia ser, tanta coisa difícil, e fica meio balançando, né? Deus vai deixar entrar? Não vai deixar entrar. Está resolvido? Não está resolvido. E fica aquela coisa meio termo assim. Sabe o que vai acontecer? Um pobre vai levantar e falar, Deus, coloca ele para dentro. Coloca ela para dentro. Porque teve uma vez, que teve uma pandemia, um tal de coronavírus, e não tinha o que comer. E esse homem, essa mulher, levou alimento lá para a igreja. E um grupo de pessoas levou esse alimento para minha casa. Graças a eles, eu pude ter o que comer. Entendeu? O pobre dará testemunha de você que o ajudou. Quem investe nos pobres, investe em Deus. É o que ele falou, né? Quando acabar, eles, os pobres, vos receberão nas moradas eternas. Invista no pobre. O pobre dá um testemunho a seu favor. O pobre te colocará no céu. Por isso, invista, colabore, ajude, seja generoso com as coisas de Deus. Os pobres dão um testemunho a nosso respeito perante Deus por ter nos ajudado neste mundo. Será como um bilhete de entrada no céu. Versículo 10. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, será injusto também nas grandes. Por isso, se não sois fiéis no uso do dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? A palavra de Deus é clara. Se não somos fiéis em relação à administração do dinheiro, que é algo passageiro, as coisas pequenas, que é isso o Evangelho, como poderá Deus confiar os bens espirituais, as coisas grandes? Bondade, amor, carisma, dons de cura, tantas outras coisas. Como é que Deus pode dar uma coisa para mim se eu não controlo nem o dinheiro? Como é que Deus pode dar grandes bens para mim, filho, sei lá o quê, se eu não controlo o dinheiro que é iníquo? Pensa bem, um filho seu faz 18 anos, você tem bastante dinheiro, tem dinheiro para dar um carro novo para ele, tem vontade. O seu filho pede, pai, quando eu fizer 18 anos, o senhor dá um carro para mim? E você tem dinheiro. Se o seu filho é bonzinho, colabora, ajuda, uma pessoa de confiança, você pode ajudar, tá certo? Se o seu filho é fiel nas pequenas coisas, você pode dar o carro para ele. Não vai ter problema nenhum. Mas se o seu filho não é fiel, não sabe administrar bem, não sabe fazer as coisas, você confiaria um carro para ele? De jeito nenhum. Você sabe que o seu filho usaria de forma errada. Entendeu? É assim é Deus conosco. Como é que Deus vai dar as coisas grandes, os bens espirituais, se nós não cuidamos bem das coisas pequenas, o dinheiro? Né? As coisas grandes, família, a vida, a saúde, né? O espírito, a alma, o ser, a abundância, a harmonia, a vida eterna, a paz. Quantas coisas grandes que nós somos. Deus dá as coisas grandes se nós somos fiéis nas pequenas coisas. Então seja fiel no dinheiro, não engane, não roube, não separe, não divida, mas confie em Deus, seja fiel no uso do dinheiro. Né? Versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, pois vai odiar a um e amar o outro, ou vai se apegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não é verdade? Ou você serve a Deus ou ao dinheiro.
A pessoa que serve o dinheiro é o que faz? Resulta em quê? Ganância, exploração dos outros, prostituições, tráfico de drogas, corrupção, assassinato, entendeu? Quando a pessoa fica atrás só do dinheiro, só faz o mal. Já repararam isso? Quanta coisa é feita em função do dinheiro? Principalmente o tráfico de droga, a prostituição, tudo é feito. A corrupção política, a pessoa quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, se eu sirvo ao dinheiro, só faço o mal. Mas e se eu sirvo a Deus? Se eu sirvo a Deus, resulta em partilha, em ajuda, em amor ao próximo, colaboração, em prosperidade para todos, bondade, serviço ao próximo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, não dá. Você sabe que é assim, né? Então tem um certo grupo lá que gira muito dinheiro. Você sabe do esquema. Ou eu entro no esquema de corrupção, ou eles me matam, tem que sair fora. Não é verdade que é assim? Não dá para entrar no esquema e ficar lá neutro. Não dá. Então, se eu sirvo o dinheiro, não dá para servir a Deus. Então, ao invés de você pegar o dinheiro para usar não sei aonde, usar de forma injusta, usar dinheiro para explorar as pessoas, para abusar das pessoas, use o dinheiro para servir, para amar, para fazer o bem. Tá bom? Então confie nessa palavra de Deus. Seja fiel no dinheiro. Colabore com o dízimo na sua paróquia. Cada um tem a sua paróquia, cada um tem a sua comunidade. Você deve colaborar com o dízimo na comunidade que você participa. Seja fiel. Confie. Partilhe. O seu dízimo vai ajudar a igreja, vai ajudar a evangelização, vai ajudar as pessoas. Né? É um ato de fé e de confiança. Então espero que essa pregação te ajude, que você de verdade ouvindo isso possa pensar um pouquinho e ser um dizimista fiel. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que de verdade possa aumentar a prosperidade. Olha, como disse, termino dizendo isso. Já fazem 30 anos que eu falo sobre dízimo. 30 anos. E até hoje escuto muitas pessoas, viu? Isso é verdade, eu digo de coração sincero. Muitas pessoas me agradecem. Padre, muito obrigado por aquela pregação. Como me ajudou? Até parece estranho, né? Mas falou de dinheiro. Não falei de dinheiro, falei de fé. Mesmo agora, semana passada fiz aqui na minha paróquia. Já tive várias pessoas. Padre, como mexeu comigo aquela pregação? Entenderam? Porque eu não estou colocando o centro no dinheiro, mas estou colocando o centro na fé. Voto de confiança. Confie. Acredite, seja fiel. Deus com certeza vai agir em você, Deus vai multiplicar.